Após as tragédias vividas através das inundações que devastaram o estado, qualquer ajuda é muito útil para quem sofreu danos e prejuízos em razão das enchentes. Os governos federal e estadual lançaram benefícios para quem ficou desabrigado ou desalojado pelas águas. Embora não existam leis específicas sobre os direitos das vítimas de desastres naturais, restam muitas dúvidas do que pode ou não ser feito em casos extremos. E diante da situação de calamidade pública, ainda resta a preocupação dos trabalhadores atingidos, que estão sendo ameaçados de demissão e descontos salariais. Para debater sobre o tema, nós conversamos hoje, aqui no estúdio da TV Assembleia, com os especialistas em direito empresarial, o Vinícius Schiavon e Rogério Machado. Sejam bem-vindos, Vinícius, Rogério. Bom, nós temos, como eu falei aqui na abertura, muitas dúvidas, imagino, né? Eu sei que a especialidade de vocês é no direito empresarial. Quero falar um pouquinho de como é que vocês atuam, né? E o quanto aumentou a demanda a partir das enchentes. Imagino que empresas que já sofreram com a pandemia e agora estão enfrentando esse momento muito difícil. Está gerando muito trabalho para vocês? Boa tarde, Zamansky. Muito obrigado pelo convite. Sim, nós temos aí inúmeros casos, né, tanto de empresas como de pessoas físicas que nos procuram nesse momento difícil por justamente desconhecer os seus direitos, né? Empresas que perderam tudo, né, precisam se reconstruir e aí nesse momento não sabem se devem continuar honrando os seus contratos, seja de aluguel, porque perderam tudo, né, e não conseguem operar dentro desse imóvel que foi locado, ou até mesmo com contratos de financiamento que muitas vezes depende do faturamento, na maioria das vezes depende do faturamento, né, o fluxo de caixa das empresas. Então, nesses casos, as empresas ficam tentando operar, se reerguer no dia a dia e acabam não conseguindo enxergar e analisar qual o cenário, né, possível para eles poderem se resguardar e, enfim. Então, a gente tem apoiado muitas empresas nesse sentido, olhando a pólice de seguros, porque seguro é uma questão que a gente sempre fala que caso a caso, né, tem que analisar as apólices, o impacto o que ela abrange, né? Exatamente. Então, a gente olha muito as apólices, orienta, né, no caso de... Até nós estávamos conversando que alguns seguros estavam fazendo algumas exigências que no início, que agora estão mais flexíveis, né? Então, isso tem facilitado a vida de algumas empresas e até mesmo no financiamento, né? Financiamento é uma questão que a gente tem visto uma dúvida muito grande, porque a empresa precisa entender qual é o custo financeiro dela que ela vai ter a partir daquele financiamento que ela está adquirindo para a empresa dela. E ela tem que entender qual a linha de financiamento se adequa ao negócio dela, né? Então, fazendo uma modelagem financeira, né, contemplando os custos desse financiamento e principalmente no longo prazo, né? Porque a empresa muitas vezes não consegue faturar para pagar os custos. Sim, porque está retomando aos poucos, muitas vezes, né? Exatamente. Quer dizer, tem que prever que tem que pagar depois essa conta lá na frente, né? E o que tem ocorrido muito são as empresas aderindo a contratos de financiamento com bancos comerciais, né, que normalmente são curto prazo, são um custo financeiro mais alto, e isso provavelmente vai gerar um impacto lá na frente que as empresas vão ter que arcar com esses custos. Então, esse é um dos pontos que a gente tenta alertar muito, né, ao cuidado, porque se tem uma facilidade, né, e obviamente agilidade de um banco comercial para fornecer linha de crédito, essas linhas elas têm um custo maior, né, e são de curto prazo. Então as empresas normalmente não têm carência e até 3 anos para pagar. E isso vai surte um... E quando nós estamos falando, Rogério, em empresas, a gente está falando também de toda a estrutura, porque as empresas empregam, né, os trabalhadores. Então é uma preocupação social quando se trabalha para viabilizar, né, para reconstruir e recolocar essa empresa em atividade. Mas eu sei que tu tens também uma atuação
também muito em cima da pessoa física, né? Boa tarde, Zamansky. Quando nós falamos em reestruturação da empresa, né, nós temos que imaginar num todo, né, o funcionamento dela na plenitude. E isso não é só a questão estrutural, a questão financeira e econômica da perda material, e sim o funcionamento dela daqui para frente, né? Isso tem a questão funcional, do quadro funcional, questões de negociação com fornecedores, né, matéria-prima que se for embora, produtos que se forem embora, até documentos fiscais que forem embora. Então, a nossa assessoria, essa questão empresarial, ela abrange certamente questões securitárias, certamente questões da necessidade do aporte de capital, a melhor forma de fazer acontecer, mas, sobretudo, também a questão dos trabalhadores, né, dos parceiros, né, dos colaboradores em geral. Porque nós temos os governos, né, assumiram aí auxílio calamidade, que estão pagando, e é um valor que, tendo no fundo, a pessoa pode receber em torno de R$6.000, né? Tem o Pix do governo aqui do estado, que é R$2.000 por família. Nós temos também a questão financiamento, quem estava financiando casa, né? A sua casa própria. Nós temos também o programa Minha Casa Minha Vida, que parece que houve uma possibilidade de suspensão de parcelas. Quer dizer, são auxílios para as famílias atingidas, desabrigados, desalojados, que já estão sendo colocadas em prática, né? Isso está ajudando já sem dúvida, a reconstrução disso. Sem dúvida. Todo esse cenário. Veja bem, dentro todas essas ajudas, né, governamentais contribuem para aqueles que perderam, né, sua residência, seus bens materiais na enchente. Mas temos que ver um lado também que tem empresas que foram atingidas pelas enchentes, que têm funcionários que não foram atingidos. E como é que ficam essas pessoas que não vão receber nenhum auxílio e ver o seu emprego prejudicado? Então, frente a todas essas contribuições, a todos esses benefícios que o governo está fornecendo, é onde entra o nosso trabalho, até para auxiliar, para orientar o que pode ser feito para melhorar, para dar um respiro, né, para o nosso povo aí que está passando ainda todo um trabalho aí de reconstrução, né, para continuar a economia, a sociedade, né, sem pelo menos amenizar os prejuízos, né? Sem dúvida. Então é isso que a gente procura fazer, nosso trabalho. A decisão também do governo federal de apoiar com são 2 salários mínimos, né? Os funcionários para a empresa, ou seja, a ideia é a manutenção do emprego. Isso tem ajudado pela visão de vocês? Certamente tem ajudado, e toda ajuda é bem-vinda, né? A gente sabe que as empresas que sofreram impacto direto ou indiretamente, elas contam com esses benefícios. O que a gente tem visto muito são empresas que ainda não encaminharam, até por desconhecimento, esse formulário, né, para a requisição desse benefício. E algumas que não tiveram ainda a certificação, ali a questão do ok do governo, né, como Sim. aprovado o benefício, eles não sabem muito bem como agir, eles estão pagando o salário, né? E a gente tem orientado que as empresas coloquem esse pagamento de salário integral como um adiantamento, porque é muito provável que esse benefício venha, né, mais tarde, e que as empresas consigam daí colocar esse valor integral que foi pago como um adiantamento e aí colocar esse benefício do governo como um salário lá que, né, vai quando for aprovado. Sim, mas o desemprego, imagino que está acontecendo. Está sendo calculado ainda, né? Não tem ainda um panorama formado ainda. Está acontecendo, né? Algumas medidas do governo também, como a suspensão do FGTS, né, para ser pago depois. Aí tem que se avaliar se vale a pena ou não. Por isso que cada empresa tem que avaliar de forma individual a sua necessidade. Né? Alguns funcionários podem antecipar férias nesse momento. Né? Existe a questão até de férias coletivas. Então tem várias. Antecipação do 13º salário também, né? Uma questão que
a antecipação do 13º salário para o trabalhador, né, que foi atingido também, a gente tem visto muito. E é importante, né, a gente tem visto muito pequeno empresário, né, com uma dificuldade muito grande em retomar o seu negócio, mas com muita preocupação em não demitir. Estão segurando ali a questão mantendo os postos de trabalho, né? Muitas vezes o trabalhador até não consegue trabalhar, mas ele está mantendo para conseguir retomar com as famílias que estavam ali, porque a gente sempre que fala com o empresário, ele diz, né, eu tenho 8 famílias aqui que Sim. dependem de mim. Então, assim, essa preocupação que a gente vê muito. Então, a gente tem apoiado em medidas que vão diminuir o impacto. A gente sabe que empresa, principalmente ali, ela sobrevive sem lucro, mas sem caixa nenhuma empresa sobrevive. Então, essas pequenas medidas, né, de salários, né, contribuição FGTS, enfim, essas questões, elas impactam diretamente no fluxo de caixa e até mesmo os financiamentos, né? O financiamento, ele tem alguns financiamentos com bancos de fomento que tem aí 15 meses de carência, até 2 anos de carência, e aí com 8 a 10 anos para pagamento, com taxas bem atrativas, subsidiadas, e obviamente que isso vai ajudar o pequeno empresário a se movimentar, a conseguir se erguer, né, com tranquilidade, considerando o período de carência, né? Então esses pontos aí são... Mas fala pequenos empresários, pequenos médios, mas que na soma eles empregam muita gente. Né? Exatamente, exatamente. Muitos são... A gente está falando aí de uma grande parte aí dos CNPJs que nós temos aqui no estado, né? Então, é importante a gente olhar para esse pequeno empresário aí e dar esse suporte que muitas vezes não tem um setor fiscal dentro da empresa, não tem um setor jurídico dentro da empresa, o setor financeiro é um contas a pagar e receber, que muitas vezes não tem o conhecimento para fazer as negociações com o banco, reestruturação de dívida, questão de... Então, esse é um ponto que a gente enxerga que dá para ajudar muito o pequeno empresário, né? Não prejudicando ele, porque muitas vezes nessas medidas de curto prazo acabam se prejudicando lá na frente, que não são sustentáveis, né? Inclusive, nesses contratos com fornecedores, bancos, tem que tomar um cuidado muito grande, porque esses pequenos empresários, eles têm fornecedores que são grandes empresas, muito bem estruturadas. Então, se tu tem algum contrato com cláusulas abusivas ali também, acaba ficando inviável lá na frente para o pequeno empresário. Então, essas questões assim que o empresário, muitas vezes que está no dia a dia, ele não consegue entender e não consegue enxergar como estratégico para ele. Então, a gente consegue ajudar e isso a gente tem visto uma tranquilidade maior para tocar o dia a dia quando ele tem essa assessoria, né, mais no dia a dia. Vocês estão observando também muitas ações trabalhistas em razão deste momento? Ainda não teve um reflexo ainda, porque está acontecendo, né, as consequências, né, da tragédia aí, né, e porque também o pequeno empresário foi, em termos quantitativos, foram os mais atingidos, né, nessa situação toda. Então ainda está havendo ainda um consenso de adequação, um consenso aí de adaptações, né, revisões, onde algumas empresas conseguem ter uma assessoria para poder lidar com determinadas situações, né? Não podemos generalizar, cada empresa tem sua situação específica, né? Tem seu fornecedor, tem seu empregado, né? Então tem que tratar de uma forma bem pontual, né, para poder reduzir o prejuízo. Hoje a gente, infelizmente, nós nos deparamos com essa situação. Demandas trabalhistas não tem ainda nem como se apurar se vai entrar com ações trabalhistas, até porque às vezes vai entrar com uma ação trabalhista com uma empresa que está quebrada, que está lá embaixo, que foi, né, atingida pela enchente. É complicado, né? Então tem muito ainda que se apurar ainda o que efetivamente aconteceu, né, qual vai ser as consequências, repercussões. Por isso que é importante ter uma assessoria junto, né, para demonstrar o melhor caminho, né, para evitar realmente isso aí, evitar que se tenha um prejuízo daqui para frente maior, né, do que o que já ocorreu, né, eu coloquei na abertura ali, eu falei ali, que não existem leis específicas sobre o direito das vítimas de desastres naturais.
Mas isso bom, pode não estar uma lei específica, mas o direito ele pode ser trabalhado de acordo com as necessidades. Sem dúvida. Existe a jurisprudência. Eu queria que você falasse sobre, né? Porque senão as pessoas ficam muito inseguras e as empresas também. Isso é algo que também é um ponto bem polêmico até, Szymanski, com relação à responsabilidade civil. Porque nós estamos falando aí de danos materiais, de prejuízos que afetam pessoas físicas e jurídicas, né? E danos seriam os danos morais também de pessoas que perderam a vida. E de quem é essa responsabilidade, afinal? Não existe uma lei que diga exatamente sobre o fato ocorrido. Existe excludentes da responsabilidade civil, que é eventos naturais, mas também tem a questão da omissão do Estado num todo, e vamos falar de municípios também, sobre questões preventivas, né, que todo mundo, né, acompanha aí, que ocorreram, e vai ser vejo assim, uma questão que vai ser muito debatida no Poder Judiciário. Tá? E veja bem, isso é um direito individual. Até porque a previsão é que nós vamos ter esses eventos climáticos extremos com maior frequência. Por isso nós temos que estar, o direito também tem que estar, e a justiça preparada. O que nós temos na legislação ordinária, né, do nosso Código Civil, de 2006, que prevê que aquele que por omissão ou ação, né, causar prejuízo a outrem é obrigado a repará-lo. Essa é a lei que nós temos. Então agora como é que vamos enquadrar isso dentro do cenário catastrófico que ocorreu? Foi evento natureza, a gente vê situações análogas aí nos Estados Unidos, né? Por exemplo. Mas que lá é outro tipo de legislação. Nossa legislação é mais focada no modelo europeu. Como é que vai se apurar isso? Então esse vai ser um debate que também a gente não tem como precisar a repercussão que vai ser, né? A OAB do Rio Grande do Sul está tomando, com brilhante posicionamento do nosso presidente, medidas no governo federal para estancar a dívida do Estado, né? Isso é de se louvar essa atitude da OAB gaúcha, para que num cenário amplo o Estado consiga se reerguer, tá? Que o Estado por si só consiga ajudar mais, né, a população atingida, pessoa física ou jurídica, né? Antecipação de receitas, por exemplo, precatórios federais que vão ser antecipados agora, que vai ajudar muita gente mesmo, que vai fazer a economia rodar também, isso é necessário, né? Então, são essas questões que vão acontecer daqui para frente. Claro, inevitavelmente vão acontecer e vão ser debatidas, e aí é onde vai entrar a questão da jurisprudência. Não temos como precisar de quem vai ser a responsabilidade. Tem que se apurar, tem questões envolvendo aí o Ministério Público também, que eles estão investigando. Tem pano para manga aí para a gente poder escorrer aí ao longo do tempo, dos próximos anos, aí sobre o que aconteceu aqui em 2024. Então, nós vamos sair teremos novidades nesse campo do direito e da justiça, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Tanto na pandemia nós tivemos aí uma série de questionamentos e jurisprudências novas em relação à teoria da imprevisibilidade, né? E outras questões aí que foram discutidas na justiça, e hoje a gente já tem alguns parâmetros, né? Então, assim, eu acredito que, como são casos bem distintos, enchente, pandemia, né? E são causas naturais, o que a gente vem sofrendo aí, a gente vai ter uma jurisprudência aí para orientar. Enquanto isso, a gente sempre tem algumas questões de orientações mais assertivas em relação à legislação, o que deve ser feito, inclusive aproveitando os benefícios que o governo vem dando para as empresas e para o cidadão, né? Então, esse é o ponto que a gente vem trabalhando. Em relação aos casos específicos, a gente tem visto muito a questão de contratos, assim, discussão de contrato, onerosidade excessiva, né? Questões de o contrato de seguro, que a gente tem visto aí bastante discussão em cima disso, né? Então, esses pontos aí que vão, provavelmente, seguros a gente tem visto muito indo já para a justiça, porque não conseguiram
fazer essas deve tratativas. Deve ter gerado um pânico, né, nas empresas seguradoras. Né? Sem dúvida. Mas eles têm um capital já separado, né, para isso. Então, eu estava semana passada um debate com o presidente do sindicato aqui das seguradoras. Sim. Né? Então, eles estão bem confortáveis com relação ao que está sendo pago, esse montante, né? Eles têm uma previsão legal para isso. Então, o impacto para as seguradoras não é tão drástico como está sendo para as pessoas, né? Mas pode mudar essa relação, a questão do custo, né, das apólices. Sim, vai ter um reajuste, com certeza. Nós teremos, como eu disse, novos eventos. Não, com certeza. Então vai ter que se adequar a uma nova realidade. Nós vamos fazer um rápido intervalo, Vinícius e Rogério, o nosso Democracia, hoje falando sobre os direitos, né, dos atingidos e inclui, de forma especial hoje, as empresas, né, desde as micro, pequenas, médias e grandes empresas que empregam as pessoas e a gente tem esse olhar dentro do nosso Democracia para esse direito e as questões econômicas e sociais envolvidas. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos de volta com o programa Democracia, hoje falando sobre os direitos dos atingidos pelas enchentes. E nós conversamos aqui no estúdio com os especialistas em direito empresarial, Vinícius Schiavon e Rogério Machado. Nós já enfrentamos, Vinícius e Rogério, alguns temas nesse primeiro bloco. Eu acho que a gente pode ampliar muito sobre a importância da informação, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Passando, disseminando os serviços, né? E como que as pessoas e empresas podem buscar direitos dentro dessa catástrofe que nós vivenciamos e que terá impacto por muito tempo, né, Vinícius? Porque não é assim, a água baixou, bom, agora sim que as empresas viram e observaram de perto os prejuízos e o impacto que tiveram. Exatamente. Nós temos, inclusive, uma empresa que nos procurou recentemente. Eles já estão operando, tiveram um período ali curto, né, de fechamento, enfim, conseguiram bombear a água que tinha invadido o estacionamento. Porém, eles tiveram aí inúmeras ações de consumidores ali, colocando a culpa no estacionamento pela enchente, né? Então, assim, por mais que a empresa tenha defesa no âmbito judicial, ela já tem um custo ali de custas judiciais, advogado, né? Então, e também o tempo do empresário envolvido nessas demandas. Então, assim, mesmo as empresas que conseguiram retomar suas atividades de forma mais rápida, estão sofrendo os impactos dessas medidas, enfim, das enchentes, enfim. Então, esse ponto, né, que a gente sempre fala, o empresário, de forma direta ou indireta, ele foi muito impactado. Então, é importante que ele tenha acesso às linhas mais benéficas de crédito, a todos os benefícios que o governo vem dando, seja a questão de suspensão de tributos, né, alguma questão de subvenção, enfim, é importante que a empresa tenha isso no radar dela para que ela possa se recuperar o mais breve possível. Sim. Questão das linhas crédito e fontes. O que está hoje à disposição das empresas? E as pequenas, elas podem buscar também? Sim. Eles têm o mesmo direito que as grandes? Sim, não. Todas as empresas, né, foram atingidas, então, partindo desse pressuposto, todas teriam acesso, né, a essa linha de crédito, né? Então, qual é o trabalho que deve ser feito para as empresas, né? Fazer um planejamento, um projeto, tá, para demonstrar o efetivo prejuízo, não só estrutural, mas com fornecedores, com matéria-prima, com estoque, com empregados, demonstrando a necessidade não só para reconstruir o que já tinha, mas, se for possível, expandir o negócio. Essa é onde entra uma assessoria
tá? Para demonstrar isso a um banco, por exemplo, o BRDE, ao BNDES, que são bancos de desenvolvimento, que estão lá para apoiar o empresário nessa reconstrução. Tá? Então, mas tem que ter esse trabalho, tá? Demonstrativo do efetivo prejuízo. Né? Bom, questão de juro, o custo desse dinheiro, ele está sendo revisado? Vai ter também algum benefício nesse sentido? É avaliado, cada empresa tem a sua avaliação, né, frente a sua função, né, ao seu contrato social, né, o valor agregado a várias, né, maquinário. Então tem vários fatores que influenciam numa concessão de empréstimo, né, até para enquadramento seja do plano de carência, de um prazo de carência, seja da taxa efetiva de juros, o spread bancário. Então, por isso que é necessário fazer uma avaliação de forma antecipada, em forma de prevenção, para a empresa se beneficiar do melhor crédito oferecido. Hoje é importante, né, que essa análise mais né, em cima do qual o negócio da empresa, porque hoje nós temos linhas de financiamento para diversos setores. Nós temos para a indústria, nós temos para empresas do turismo que foram impactadas. Sim. Né? Então, é uma linha extremamente benéfica para as empresas, bem interessante, que foi, inclusive, recentemente foi anunciado pelo BRDE. Então, assim, e muitas empresas não desconhecem, então pegam uma linha, mesmo que com banco de fomento, é importante que tu saiba para qual linha tu vai direcionar o teu esforço. Por quê? Porque esses bancos de fomentos, eles acabam demorando um pouquinho mais para fazer a análise do projeto. E esse projeto, se ele não tiver enquadrado dentro de uma linha financiável que o banco entende como correta, o empresário tem um aumento ainda maior dessa linha aí da liberação do recurso. Sim. E, obviamente, vai ser impactado por conta disso. Então, assim, a ideia é que o empresário já conheça essas linhas e vá em cima, pleitear a linha mais aderente ao seu negócio. Né? Sim. Que vai e que tem a capacidade depois de pagar por o custo desse dinheiro. E nesse estágio de emergência também é importante a liberação rápida desse dinheiro, né? Para o negócio não ficar parado. Sim. Né, Rogério? Já estamos, né, há bastante tempo, né? Então, foi dia 2 de maio, então 2, 3 meses uma empresa parada é um prejuízo que vai se acumulando, né? Nós chamamos de bola de neve. Então, um trabalho preventivo, ele evita essa bola de neve. Então, uma renegociação não só com concessão de empréstimo, mas renegociação com todos os setores da empresa, operacional e financeiro da empresa, é o meio mais viável para se evitar um aumento do prejuízo que já é incalculável. Né? Então, o trabalho de uma assessoria entra nesse contexto, no ramo empresarial, né? E também se agrega aos funcionários, assim, e tudo que envolve, né, o funcionamento da empresa. Falaram em algumas outras vantagens, que é a possibilidade de adiar o FGTS, né? Como é que isso está funcionando? O governo concedeu aí 4 meses, né, vamos botar aí de carência para não pagar o FGTS, podendo depois fazer o primeiro pagamento depois de 2 meses. Mas veja bem, tem que ver se é vantagem, né? Cada empresa tem que avaliar, porque essa conta tem que ser paga. Isso aí é um direito segurado do trabalhador. É um direito sagrado do trabalhador, foi de garantia, né? E daí, se há um atraso, as multas são pesadas, né? Então tem que avaliar bem essa situação, onde é viável. Esse que entra no trabalho preventivo, entra no trabalho estrutural, para ver que certo ponto poder começar a pagar essa situação. E ver que cada empresa tem o seu quadro funcional. Então teria que fazer uma avaliação individual para ver, o governo concede benefício, ok? Vale a pena pegar o benefício? Como pegar? Qual a melhor forma? Esse que é o pulo do gato, é que a assessoria entra para poder ajudar aí a empresa. Até porque muitas pessoas retiraram, né? Tem esse direito do auxílio calamidade, retiraram. Sim. As pessoas não pensam como as empresas, né? Porque as pessoas precisam muito mais, né? Está de necessidade. Então, necessidade de ter o dinheiro para pagar suas contas também, embora o aluguel
o aluguel. Depois já vou falar sobre o aluguel. A questão da luz de muita gente foi, né? Não está sendo cobrada agora, mas vai ser, né? Não deve vir todo o custo numa mesma hora, mas mesmo sendo diluído, aumenta o custo né, para o futuro das pessoas, que elas precisam ter dinheiro para sobreviver, né? Enfim. Mas eu falei sobre a questão também de aluguéis. Renegociação, como é que isso pode ser trabalhado, né, nesse momento? Até para os pequenos empresários que alugam seus espaços, né? É um assunto bem delicado, né? Porque o dono, né, que teve o prejuízo, né? O proprietário teve o prejuízo físico, né, do estabelecimento alugado. E tem empresas que não vão ter condições de manter, e tem empresas onde o proprietário não vai conseguir refazer o negócio. Então é uma situação bem delicada, onde tem que haver um bom senso, tanto do inquilino como do proprietário aí nessa situação, e buscar um consenso, buscar uma mediação, uma situação onde se tenha consciência do efetivo prejuízo e que possa se adequar a uma relação de continuidade nessa situação aí, porque o prejuízo é dos dois lados, né? Não tem um só que ficou no prejuízo. Tem de quem aluga e de quem é o dono. Então, essa intermediação é necessária, essa intermediação é a melhor forma, né? Aí entra também, geralmente tem uma administradora, né? Uma empresa administrando esses aluguéis, então teria que, né, fazer um triângulo aí de negociação. Essa é a forma com a mais imobiliária. viável. Imobiliária, né? Administradora do aluguel. Hein? Então, tudo isso aí entra no rol aí de prejuízo e tem que ser resolvido, né? De certa forma, um contrato tem resolvido, porque ele tem um prazo. Então, quando tem uma escritura, quem deu causa à rescisão do contrato? Foi o inquilino que não pagou ou foi o proprietário que não deu as condições? Então, tem essa discussão aí que se resolve. Aí tem que, né, como eu falo, assim, tem que sentar, conversar e haver bom senso. Né? Cada caso é um caso, nenhum caso é igual ao outro. Né? Então tem que se ponderar isso. Isso esse discurso, eu estou entendendo como ir pelo bom senso para evitar a judicialização de todos os casos, porque isso acaba trazendo prejuízo também para todos, né? Sem dúvida, porque o que nós temos visto, inclusive na relação com fornecedores, né? Quando tem uma questão envolvendo mediação e um bom senso, como o Rogério bem falou, as empresas acabam se beneficiando, ambas as empresas acabam se beneficiando, porque quando tem um custo de judicialização, além do tempo e da morosidade que tem, né, em relação à questão da resolução do problema, aí nós temos aí os custos com advogados, ações, os custos judiciais que nós temos. Então, assim, quando a empresa tem uma intermediação boa, uma mediação em relação a isso, todos ganham. Né? Essa questão de acelerar a resolução do problema, né? E contando aí com o bom senso de ambos aí para poder... Porque quando tem os dois lados impactados, é importante que tenha essa conversa, né? Essa questão de olhando sempre para que a gente consiga equalizar essas partes para que ambos saiam da melhor forma possível. Conversando que a gente se entende. Nesse momento aí que tragédia total aí a melhor resolução, né? Não tem a balança, né? Tem Mas que o tentar próprio direito ele vem nos últimos anos caminhando para isso, né? Assim. Com instrumentos, né? Oficiais e que apoiados pelas instituições. Sim, hoje existe... Falaste em OAB. Hoje existem várias formas de mediação, né, de conciliação. O próprio judiciário, ele provoca no bom sentido, né, essa busca das partes em conciliação, porque um processo judicial, além, você falou do tempo, ele tem os encargos, né? Tem os encargos, tem os juros moratórios, tem multa, tem correção monetária, então e tem o estresse também. Fora isso, né? Fora isso. Então é a melhor forma, conciliar é a melhor forma. E aonde a gente pega um cenário nosso, né, que não tem, assim, uma das partes que tentou tirar proveito, digamos assim, de outro, os dois perderam. Então vamos ver que a gente consegue resolver, né?
Muitas vezes a gente pode, nós como assessoria, pode assessorar os dois lados, não precisa cada um ter seu assessor, a própria assessoria, vamos ver o contrato, vamos chamar as partes, vamos resolver, não precisa levar num processo judicial ou numa junta de conciliação, né? Refaz um contrato, né? Ajusta prazo, ajusta valores. Aconteceu muito na pandemia também isso, né? Os contratos de aluguéis revisados, valores que foram, né, minorados aí em razão da perda, né, da capacidade econômica das partes aí. Então, essa vamos dizer assim, a melhor solução, né? Eu sei que em todas as áreas aí, nós conversamos já com Simers, outras entidades que fizeram, o Sinduscon, né, da parte de construção, tem sempre, se obrigaram, né, até por bom senso, por sensibilidade, se educaram e realizaram trabalhos como voluntário, né, para ajudar. Eu sei que vocês também têm ajudado algumas empresas pequenas a se estruturar de forma voluntária, né, Vinícius? Exato. É importante, né, esse trabalho de orientar as empresas para que elas entendam como que elas podem diminuir esse impacto. Não é raro a gente encontrar um empresário que muitas vezes o negócio dele começou crescendo aos poucos, né, e atingiu um patamar aí de faturamento mais elevado, que ele foi construindo o patrimônio dele aos poucos. E aí quando chega e tem que reconstruir isso de uma maneira a negociar contrato de empréstimo grande com um banco, renegociar contratos milionários aí com que ficaram para trás com fornecedores, enfim, essas questões todas de uma tacada só, né, conseguir organizar isso e ainda pensar no negócio dele, na reestruturação. Muitos ainda estão na linha de frente limpando o negócio deles lá, fazendo, né, apurando as perdas, enfim. Então é importante que ele tenha em mente para conseguir ter uma projeção futura do que ele vai ter que pagar, quando que ele vai ter que pagar isso e principalmente, né, como que ele vai poder, quando que ele vai poder contar com esse benefício. E muitas vezes a gente tem a aprovação de certos benefícios que demoram um pouco tempo, né, até pelo volume, né, de requisições que tem aí, pelo que nós temos visto. Então é importante que o empresário consiga se planejar, sabendo como que ele vai fruir desse benefício, quais os impactos desses benefícios para ele, se vai ter suspensão de imposto também, porque tem empresário que não está faturando e está pagando imposto. Pois é, isso é uma questão importante, porque a gente está falando em reconstrução de empresas e apoio dos governos para isso, porque depois tem cidades pequenas que dependem de uma ou duas empresas, que é boa parte do ICMS dessas cidades. Quer dizer, são duas mãos aí importantes, né? Sim. Importante fazer com que sobrevivam, porque depois são empresas que mantêm, né, os serviços sociais. A busca do incentivo fiscal, ela é importante. Porque nós temos aqui na Grande Porto Alegre destruições, alagamentos, mas tivemos cidades destruídas, né? Polos industriais destruídos na beira do rio Taquari. Então são cidades que perderam a estrutura básica. Isso é a grande fonte de perderam a estrutura básica, que ali tem que refazer tudo, né? Obviamente não vai ser feito no mesmo local, mas tem que ser feito tudo, né? Então o impacto é muito grande ali. Então a busca dos incentivos é o primeiro passo, tá, para se reconstruir. Incentivo, a reestruturação interna, manutenção do quadro funcional, fornecedores. Eu acho que teve muita solidariedade no momento ali, durante aquele mês de maio ali. Isso, de certa forma, demonstra que há a possibilidade de reconstrução. Tá? Buscando a melhor forma, ajustes fiscais governamentais, linhas de crédito, transações, negociações. Eu acho que tem tudo aí para o nosso povo é um povo aguerrido e bravo, então tem tudo para conseguir aí, se reerguer. Não quero fazer propaganda do slogan do governo federal, mas são dois termos que importantes, né? Que foi criado esse slogan antes, mas união e reconstrução. É o fato. Parece que está bem adequado ao problema aqui, a nossa tragédia climática. Nós falamos um pouco sobre seguros, vocês poderiam falar um pouquinho mais, porque é uma polêmica, porque tem muita gente que perdeu
os veículos que não são só apenas meios de transporte, é meios de fonte de renda para essas pessoas. Nós estamos aí a realidade dos aplicativos. Chama-se de lucros cessantes, né? Aquele que tu deixa de ganhar em razão do teu trabalho ali. Então, infelizmente, tem muitas pessoas aí que não, na hora de fazer o contrato, não se tiveram a ler as letras miúdas lá, que não colocava enchente, né? Como fato como motivo para receber seu prêmio. Né? De certa forma, uma questão até que nos causa até alegria em falar aqui, as seguradoras estão sendo bem flexíveis com relação a isso. Tá? Tem contratos que não há previsão, que eles estão vendo uma melhor forma de ajudar, entendeu? Existe uma campanha, claro, primeiro vão pagar todo mundo que realmente tem a sua pólice garantida, né? E aí essa questão tem que ser negociada com a seguradora. Tem que procurar o seu agente, o seu corretor de seguro, né? Conversar com ele, ver o que pode se fazer, buscar uma assessoria jurídica, se for o caso, né? Para ver se a gente consegue antes resolver de uma forma extrajudicial. Tá? Não adianta você entrar com um processo judicial dizendo que tem direito a um contrato que não foi assinado, então tem que ser de uma forma, né, como a gente estava falando, em bom senso ali, sentar e conversar e ver se resolve. Né? Então esse é o primeiro passo. Está tudo ainda se apurando ainda prejuízos. Então isso leva-se um tempo, né? Tem que ter paciência também um pouco, porque não é fácil, é muita demanda também. Sim. Tem que se entender Falamos isso. em veículos, mas estão as casas das pessoas também, né? Muitas Sim. vezes tem seguro, né? E precisa ser ativada porque às vezes a casa tá ali em pé, mas está com problema estrutural, e aí preciso, né? Já fizemos um programa sobre isso, ter esse cuidado na hora das pessoas retornarem para suas casas. Sim, sem dúvida. Né? E aí é preciso. Estamos sobre a hora, eu quero agradecer a vocês e dar uma mensagem final, um minutinho, né, de orientação do que é mais importante sobre o que nós falamos aqui, principalmente na área de vocês, que são as empresas, né, Vinícius? Pequenas, médias, grandes empresas. O que é importante para quem está nos acompanhando, para o empresário, ter em mente a partir de agora? Que tipo de cuidado, que orientação a gente pode passar? É importante que o empresário ele tenha, né, bem claro quais são os benefícios que ele tem direito, né, e como acessá-los. Então, as medidas de retomada elas dependem desses benefícios, então é importante que ele usufrua da melhor forma possível, assim como a utilização de linhas de financiamento mais benéficas para o seu negócio. Conhecendo, né, as questões de carência, as condições de carência, os prazos de pagamento, taxa efetiva de juros, que é importantíssimo lá na frente para a questão do custo financeiro da empresa. Então, essas medidas elas vão muito provavelmente ajudar na aceleração da retomada desse empresário. Então, é importante que ele tenha essas medidas aí bem claras para que ele possa tomar de pronto. Vinícius, muito obrigado. Apenas corroborando aqui que o doutor Vinícius, né, a esposa aqui, cada empresa tem que buscar a sua análise do efetivo prejuízo. E isso passa muito por uma assessoria competente que possa explanar seja um banco de fomento, seja um banco vinculado ao governo, ou seja, para buscar benefícios fiscais e até negociar com seus fornecedores e trabalhadores. Então essa é a nossa mensagem aí para, né, seja a empresa, pessoa jurídica ou pessoa física, né, que busque uma assessoria que vá atrás do que realmente possa ser viável nesse momento aí de reconstrução para todo o nosso estado. E para as pessoas, né, que muitas vezes a informação não chega. Começou hoje um mutirão da Defensoria Pública, né, que vão atender até outubro, justamente isso, as pessoas que precisam, que foram atingidas e não conhecem, né? E conhecer os direitos e saber como buscar, eu acho que é uma fórmula... É o primeiro passo. É uma fórmula que precisa ser identificada.
Quero agradecer, então, Rogério Machado, Foi um pela prazer. presença, Vinícius Satisfação. Schiavon. Muito obrigado. Agradeço a vocês e principalmente a todos que nos acompanham até esse momento aqui no nosso Democracia. Voltamos no próximo programa. Até lá.